Papa falou sobre a Amazônia e também nesse fim de semana na reunião do G7, os países estão dispostos a ajudar os países que compõem a floresta amazônica. E gentilmente visitando aqui os estúdios do Jornal da Manhã, está conosco o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ministro, o Brasil está mais aberto a receber uma possível ajuda desses países da Europa? Nos foi oferecido, inclusive ajuda logística, aviões, o Chile também ofereceu. Nós recebemos de braços abertos essas ajudas. É muito importante que elas venham nesse período seco, que é o período que anualmente, né, todo ano tem a época mais seca, mais quente e que proliferam, portanto, mais queimadas. O ano passado e o retrasado não foi assim, foram anos mais chuvosos e, portanto, até que dá esse percentual elevado da diferença quando compara 2019 com 2018, é porque a base de 2018 está muito baixa. Mas na média dos últimos 15 anos, o volume de queimadas esse ano, ele está dentro absolutamente da média. Isso não quer dizer que a gente não deva combater as queimadas e tomar medidas necessárias, mas é só para que também o contraste de um ano para o outro tenha uma explicação, que não é que saiu da normalidade, mas você teve duas bases, 2017 e 2018, muito úmida, portanto, pouca chuva, pouca queimada. Ministro, na semana passada, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente disse que não havia dinheiro para esse combate às queimadas. No entanto, semanas antes, houve aquela controvérsia em relação ao Fundo Amazônia, que é composto principalmente por recursos da Noruega e da Alemanha, inclusive com uma certa bravata por parte do presidente de que o dinheiro não seria necessário, poderia ser usado, por exemplo, para reflorestar florestas na Amazônia. Houve um exagero retórico por parte do governo brasileiro, no seu entendimento, nessa crise toda, que ajudou a agravar, aumentar o diapasão da repercussão internacional do problema amazônico? Lá atrás, quando nós propusemos a mudança do Fundo Amazônia para colocar boas regras e novas regras de governança, os ministros econômicos dos países Alemanha e Noruega já tinham respaldado a ideia de fazer uma mudança de governança. E a contraposição a essa ideia veio dos braços de meio ambiente dos dois respectivos países. Então há aí uma agenda clara em andamento. Inclusive, o próprio anúncio midiático da suspensão, porque não foi cancelamento, foi suspensão dos recursos do fundo, também atende a essa agenda pré-determinada. O que o presidente fez ao responder sobre a questão do anúncio midiático da suspensão dos recursos foi simplesmente colocar em termos políticos aquilo que foi declarado também em termos políticos do lado de lá. Mas só insistindo nessa questão, se os recursos são doados por esses países e eles têm um emprego pré-determinado, que é na ponta, portanto utilizando o recurso justamente para preservação, e o governo brasileiro queria usar uma parte desses recursos para questões administrativas, portanto questões meio, não estaria correto esses países se contraporem a essa tentativa de mudança do escopo? Se eles doam o dinheiro? Então, começa por aí. Eles doam o dinheiro. Se eles doam o dinheiro, ele doa o dinheiro para o governo brasileiro, para um banco brasileiro. Se ele quiser fazer ingerência do dinheiro, ao invés de doar para o governo brasileiro e para um banco brasileiro, que é o BNDES, ele pode dar o dinheiro diretamente para as ONGs e até correr o risco de prestar conta desse dinheiro. 60% do dinheiro vai para o poder público. Não, ele dá o dinheiro para o BNDES. Se ele quiser dar, a grande oposição é que eles querem continuar dando para as ONGs naquele tipo de projeto que está lá. Se quiserem dar de maneira direta, nada os impede. Ninguém diz que não pode. Agora, na medida em que ele passa pelo governo, passa por um banco público que é o BNDES, o governo tem não só o direito, mas talvez o dever de ter maior ingerência sobre o recurso. Com relação aos valores propriamente dito, tem recursos lá disponíveis. Então, também aí uma bravata dizer que a suspensão dos recursos do Fundo Amazônia iam atrapalhar qualquer desempenho nesse momento. Não é verdade. O recurso está sendo usado da forma que foi contratado, tem saldo em conta, aliás, um saldo superior a R$1 bilhão, salvo engano, 1,2 bilhão. Quer dizer, tem dinheiro suficiente. Não são essas parcelas que foram suspensas que colocam em risco qualquer coisa. Isso tem continuidade absoluta. Bruno. Bom dia, ministro. Antes de fazer a pergunta, só queria corrigir o Papa. Quem sou eu para corrigir o Papa? De qualquer forma, o Papa repetiu isso, que é muito comum dizer que a floresta é o grande pulmão do mundo e, segundo os estudiosos do assunto, são as algas, portanto os oceanos, que produzem mais oxigênio na comparação com as árvores. Feita essa retificação aí, ministro,
Ontem, a revista Globo Rural publicou uma matéria dizendo que um grupo formado por sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros combinaram ali num grupo de WhatsApp o incêndio das margens da BR-163 com o objetivo de dizer que apoiaria as ideias do presidente de afrouxar a fiscalização do IBAMA, que é uma coisa que não faz muito sentido. De qualquer forma, a informação também do Globo Rural, da revista Globo Rural, é que 3 dias antes do incêndio, o Ministério Público Federal no Pará teria enviado um ofício ao IBAMA. Eu queria saber exatamente dessa história. O que é que vocês têm de informação e se essa notícia também é verdadeira? O IBAMA foi informado sobre essa possibilidade? A primeira parte da sua pergunta essa matéria traz uma série de hipóteses, inclusive no corpo dela, ela própria diz que, acho que transcrevendo a fala de uma fazendeira ou de alguém da região, de que a pessoa teria visto funcionários federais incentivando o fogo. Está no corpo dessa matéria que você leu, a primeira delas. Então, em relação a essa matéria, o que fez o presidente de maneira absolutamente adequada, correta? Determinou a investigação de responsabilidades, não importa de quem. Então, vai se verificar quem foi o responsável por colocar fogo, por criar esse grupo de WhatsApp, promover o tal do Dia do Fogo. Para nós não interessa quem é que foi o responsável. Se foi grileiro, pecuarista, funcionário, não interessa. Quem foi o responsável por esse crime vai ter que ser responsabilizado e, nesse sentido, a Polícia Federal já instaurou investigação. Com relação a outra matéria que diz que supostamente o governo teria sido informado, 2 dias antes do fato acontecer, realmente houve um protocolo pelo Ministério Público Federal lá no IBAMA. O IBAMA imediatamente pediu apoio para não só a Polícia Estadual no Pará, como também a Força Nacional, e recebeu 2 negativas. Quer dizer, quem vai fazer investigação de uma situação como essa, aliás, como é o que está acontecendo agora, é a atividade policial. O IBAMA cumpriu o seu papel naquele momento, que era recebendo uma informação de potencial crime, repassou para as autoridades competentes agirem. Nenhuma das duas agiu. Ministro, hoje na Folha tem entrevista de um engenheiro florestal. Ele diz o seguinte, que é possível, com o monitoramento feito por satélite, multar propriedades rurais que promovem as queimadas da mesma forma com que se multa os motoristas que circulam pelas estradas. O senhor acha que essa é uma possibilidade? É possível multar por satélite? Só engatando na pergunta do Tiago, tem uma notícia na própria Folha de que as multas caíram 29% desde o início do ano. Houve um afrouxamento na política de multas? Bom, primeiro, o quadro de funcionários do IBAMA e o do ICMBio também, há anos vem caindo e, portanto, também vem caindo a sua capacidade de efetuar fiscalizações. E ficou ainda mais difícil na medida em que alguns governos estaduais, que historicamente davam suporte para as fiscalizações de IBAMA e ICMBio nos seus estados, porque o fiscal ele tem a legitimidade jurídica para fazer a fiscalização, mas quem dá a garantia física, até da própria integridade física, é a equipe de policiais dos estados. Na medida em que os estados não fornecem meios para tanto, a queda das fiscalizações acontece. Então, de fato, tem 2 problemas aí. Concorre o problema orçamentário e concorre para o fato a retirada de suporte das polícias militares estaduais nessas operações propriamente dita. Agora, com relação à hipótese de multar por satélite, se nós tivéssemos um sistema de cadastro das propriedades, que você soubesse com certeza, com uma base firme, quem está em solo, para a hora que você plota a imagem de satélite em cima do território e você souber exatamente quem está ali embaixo, é possível fazer nesse sistema. Agora, a região da Amazônia, para falar da Amazônia em especial, você tem muita terra não destinada, terra devoluta, ou seja, terra que não tem dono. Terra que supostamente é da União e que está sendo usada há anos, há décadas, enfim, por produtores rurais, enfim, por esses desmatadores, pelos grileiros. Eles estão lá em solo. Então você bate uma fotografia e determina uma área que está sendo objeto de subtração e devastação, aí, de supressão e vegetação ilegal, mas você não sabe quem está lá embaixo, porque segundo os cadastros aquilo é área federal, a terra devoluta. Então esse é o grande problema de usar a metodologia de leitura automatizada naquela região. Em outras regiões onde o CAR, o Cadastro Ambiental Rural,
está mais bem estruturado, você sabe exatamente que propriedades são aquelas, aí é mais fácil fazer isso. Ministro, não houve, além dessa questão dos estados terem suprimido a ajuda e auxílio nessa fiscalização, uma deliberação por parte do governo federal em afrouxar a fiscalização? Eu digo isso porque 21 dos 27 superintendentes do IBAMA foram afastados no início da sua gestão. Depois se criou a tal da Junta de Conciliação, algo parecido, não estou com o nome preciso agora. E o senhor fez várias declarações, inclusive num Roda Viva do qual eu participei, dizendo que havia excesso de multagem, excessos por parte de agentes do IBAMA. Isso levou, inclusive, à demissão do presidente do ICMBio. Não houve um discurso por parte do governo de que as multas elas eram excessivas e se deviam, portanto, a critérios políticos, ideológicos, algo do gênero? Volume de multa não significa qualidade de fiscalização. O IBAMA tinha um volume gigantesco de multas, mas nem por isso mais do que 2, 3% delas chegavam ao final. Significa que em 97% dos casos você está desperdiçando dinheiro público, porque você faz a multa, autua o privado e não tem consequência nenhuma. Então, o que a gente precisa ter é uma melhor qualidade dos processos de fiscalização. Fazer coisas fundamentadas, que não caiam, seja em revisão administrativa ou em revisão judicial, não caiam no cancelamento e não deem, portanto, essa margem pequena de resultado. O que aconteceu da nossa parte? Não houve nenhum desestímulo. A imprensa divulgou essa leitura, essa interpretação em várias instâncias. Nós não mudamos nenhuma regra, zero. Nós não mudamos nenhuma equipe de fiscalização, zero. Nós não trocamos nenhuma política pública de fiscalização e de combate à ilegalidade, nenhuma. Agora, qual é a consequência prática de você ter um orçamento cada vez menor? É realmente fragilizar, de alguma medida, como vinha acontecendo ano a ano, fragilizar a prestação do serviço de fiscalização e controle. Da mesma forma, quando você retira, e aí essa é uma questão fundamental, quando você retira o apoio das equipes federais pelas polícias militares estaduais, aí você vai numa questão fulcral deste problema. Porque é necessário, para dar segurança aos fiscais, que as polícias militares os acompanhem. E isso aconteceu. Infelizmente, os estados, alguns deles, tiraram esse suporte. O Jornal da Manhã de volta com a entrevista, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitando aqui os estúdios do Jornal da Manhã. E o Bruno Garchagen ficou de fazer a pergunta no bloco anterior, mas faz agora. Diga, Bruno. Ministro, segundo os dados disponíveis no site do INPE, agosto e setembro são meses que tradicionalmente há aumento de queimadas. E aí outubro cai em razão das chuvas. A minha pergunta é a seguinte: dado que o modelo atual de prevenção e combate às queimadas, ao desmatamento, historicamente também deu errado, porque senão os números seriam reduzidos, e se fosse 1% do que está acontecendo hoje, já seria muito, em termos de impacto do meio ambiente. O senhor já estuda algum outro tipo de modelo ou sistema para substituir esse que está em vigor? E se já estuda, quais seriam as linhas gerais desse novo modelo? O combate ao fogo, ele é feito, começa com as medidas preventivas, que é fazer os aceros, algumas medidas do chamado contra-fogo. Para isso existem equipes, não só no nível federal, no IBAMA e no ICMBio, do chamado Previfogo, mas também, e a principal tarefa cabe aos estados, ao Corpo de Bombeiros, fazer as medidas preventivas. As medidas preventivas atenuam muito o resultado da queimada. O resultado da queimada, por outro lado, vem, como esse ano está comprovando, de condições de tempo, as quais você não controla. Então você consegue controlar as medidas preventivas, que são essas, dentre outras, fazer os aceros e fazer o chamado contrafogo, para você limpar, é importante esse detalhe, você limpar o material orgânico que fica na mata, fica nos caminhos, enfim, aquele resto de madeira, resto de folha, resto de cipó, isso tem uma forma feita de você limpar, é o chamado contrafogo, e o acero, limpeza de acero. Então, essas são medidas importantes. Como eu comentei aqui no começo do programa, como no ano de 2017 e 2018 foram anos de muita chuva, portanto pouca queimada, remanesceu no local muito material orgânico desses 2 anos, ou seja, material que é combustível para o fogo e que não foi queimado naquela altura, então queimou mais rápido agora. Se tivesse em áreas privadas, sobretudo, que é competência do privado, a maior parte das áreas queimando hoje, isso é um outro detalhe importante do monitoramento, a maior parte de áreas que estão queimando hoje são áreas dentro de propriedades privadas,
Portanto, é o proprietário a quem competia adotar as medidas preventivas para fazer a limpeza de acero, o contrafogo, enfim, uma série de coisas. Então, não são áreas que são exclusivamente de competência federal, ou seja, quem deixou de fazer foi o governo federal. Não, não é verdade. E também não é dos estados. Tem muita responsabilidade privada ali, talvez em razão, inclusive, desse fato de 2018 e 2017, com o aumento de chuvas, aumento de umidade, teve menos queima e aquilo foi ficando, o material orgânico foi ficando. Mas, de qualquer modo, a previsão, o monitoramento de dados para orientar, para antever mudanças climáticas que propiciem um período mais seco e, portanto, a probabilidade de chuva, ele vem de um bom sistema. Nesse aspecto, a gente reconhece, o IBAMA tem um bom sistema para isso. As imagens propriamente dito dos focos, e aí você tem duas questões diferentes. Foco de calor é uma coisa, incêndio, queimada é outra. Então, os focos de calor são alertados. Aí você precisa ter uma imagem mais precisa, para ela sim enxergar onde está queimando ou onde é só fonte de calor. Eu fui agora, semana passada, ao Mato Grosso, você vê vários lugares nas cidades, tá? Eu fui em Sorriso, fui em Sinop e fui em Cuiabá. Em Cuiabá, sobretudo, que é uma cidade maior, os focos de incêndio estão todos no perímetro urbano. É tudo gente pondo fogo em terreno baldio, urbano, colocando fogo em resto de lixo, aqueles lixões pegando fogo, e a cidade coberta por uma fumaça grande. Até o fogo que tinha pego na semana passada no entorno da Chapada dos Guimarães, que adentrou, um terço dele adentrou numa parte do Parque Nacional, esse fogo foi colocado nos fundos, já foi identificada a origem, nos fundos de uma propriedade rural, onde o proprietário tinha acumulado folhas, galhos, enfim, resto de material orgânico, né, de árvores, enfim, podas e tudo, e pôs fogo para limpar o terreno. O fogo se descontrolou e foi embora para cima do resto desse território, acabou queimando 3 mil hectares. Ministro, os jornais trazem hoje, aliás, eu aproveito para pedir para o senhor usar os microfones da Jovem Pan se quiser rebater, os filiados do Partido Novo estariam pedindo a suspensão do senhor da legenda, dizendo que o ministro atua com absoluta irresponsabilidade. O Diretório Nacional vai analisar essa representação. Como é que o senhor rebate isso? Olha, eles podem dar a interpretação que quiserem, né? Não é os filiados, foram 3 filiados, um é que é deputado e outros 2 que não são. Eles têm uma opinião, que são deles pessoalmente, o partido faça o processo que entender cabível. Eu estou absolutamente tranquilo, eu tenho o entendimento que nós estamos agindo da forma mais correta, fundamentada, com objetivos claros de preservação do meio ambiente e também da racionalidade, que são 2 questões que têm que se andar juntos. Então, da minha parte, estou absolutamente tranquilo com isso. Voltando à questão lá da fiscalização, o senhor disse que a retirada de apoio das polícias estaduais teria impedido uma efetividade maior. No entanto, reportagens ao longo do fim de semana dão conta de que o grupo especializado de fiscalização do IBAMA estaria desmontado e não teria feito nenhuma operação nesse ano. Foram realizadas operações? Esse grupo está efetivo? Está funcionando, ministro? Nesse exato momento, vou te dar um exemplo. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, eles estão em deslocamento para mais uma operação. Agora, quem falou, né, é sempre uma fonte, um especialista, alguém. Quem falou isso foi o presidente do sindicato, que é totalmente oposição ao governo Bolsonaro e ao que nós fazemos no Ministério. Então é óbvio que o presidente do sindicato, que é o líder do descontentamento, que é quem vocifera contra a política do governo Bolsonaro, ele vai sempre querer fazer esse tipo de declaração sensacionalista. Quantas operações foram feitas esse ano na Amazônia? Esse ano fez, o grupo, o IBAMA, esse ano, fez inúmeras operações. A última delas em 17 áreas simultâneas. 17 áreas. Não existe um grupo separado, dormindo, esperando para ser chamado. Todas as pessoas estão sendo colocadas em operação do IBAMA e do ICMBio, todas. E fizeram esse ano as maiores apreensões, tanto de equipamento quanto de madeira. Vários autos de infração, vários resultados de fiscalização. Portanto, não é verdade que a equipe está parada. Ministro, para o nosso ouvinte entender, qual é a responsabilidade num caso como esse, especificamente da Amazônia? Qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e também dos privados? Porque numa discussão como essa, o senhor falou há pouco que vários dos focos de incêndio, de queimadas, são de responsabilidade, são feitos, melhor dizendo, por privados em suas propriedades. Então,
Como é que fica distribuída essa responsabilidade? E no caso de um privado, o que se faz? No caso do privado, se ele tiver concorrido, participado, dado ensejo realmente a que aconteça, estou falando especificamente da queimada, né? Dado ensejo a isso, ele vai ser autuado. Ele pode ser autuado, inclusive, no âmbito criminal e autuado administrativamente, pagar multa, etc. O governo federal, o IBAMA e o CMBio, nós temos como competência atuar nas áreas federais, ou seja, unidades de conservação federal, terras indígenas, né, e áreas de assentamento. Áreas que foram objeto de assentamento do INCRA, que são ainda da União. E territórios quilombolas também. Então, são as áreas federais que competem ser fiscalizadas pelo IBAMA e pelo CMBio na parte de prevenção e combate ao fogo. As áreas estaduais já são de competência exclusiva dos estados. Nós nem que quiséssemos, não podíamos atuar. E a mesma coisa nos municípios. São eles, municípios, que têm que dar a pronta resposta. Claro que a questão do bombeiro militar, ela é estadual. Então, são os estados que suprem áreas estaduais e também as municipais nesse sentido. A última pergunta, ministro, Vera Magalhães. Há um anúncio aí de que os países do G7 vão ajudar financeiramente a conter essa situação de agravamento aí das queimadas na Amazônia. Por outro lado, o governo brasileiro adotou uma política, um discurso muito calcado na questão da soberania, que essas nações estariam tentando interferir de alguma maneira na nossa soberania. Queria saber do senhor, o senhor acha que houve um exagero nesse discurso? O senhor acha que o Brasil ajudou a insuflar isso? Eu pergunto porque tem coisas muito específicas. Ainda no fim de semana, depois de já começarem as medidas mais efetivas de combate ao fogo, o ministro da Educação xingou o presidente da França no Twitter. O presidente da República, ele próprio respondeu a um comentário de um seguidor, ironizando a respeito da suposta feiura da primeira-dama francesa. Essas coisas ajudam, ministro? Bom, primeiro há uma questão, Vera, político falando com político, né? O Macron fez uma declaração política que ele sabia que estava errado, aliás, usou a imagem errada para criticar o Brasil. Ele está com popularidade baixa lá na França e está querendo se alavancar na França e na Europa às custas da imagem do Brasil. Ou seja, um oportunismo absoluto. Utilizou, portanto, esse fator para se promover pessoalmente. A resposta vai na mesma medida. Na mesma medida, o senhor acha? Não, a primeira-dama na roda, chamar de ele idiota, chamou o presidente de mentiroso. Ele disse que o Brasil não estava cuidando da casa que era nossa, ou seja, a Amazônia como se fosse deles também. Ou seja, tem uma série de questões. Eu também não vou entrar justamente nesse debate, porque eu acho o seguinte: existem coisas concretas que os países ricos podem fazer pelo Brasil, em especial pela Amazônia. Tem uma delas, importante dizer, que desde 2005 não acontece. O Brasil tem 400 milhões de toneladas de carbono medidas no protocolo de Kyoto, dos quais apenas 150 milhões de toneladas de CO2 foram efetivamente monetizados e, portanto, o Brasil ainda tem, de 2005 para cá, 250 milhões de toneladas, que dá valores. Esse valor do mercado de tonelada é um valor que, enfim, você não pode precificar firme, porque ele muda o valor, mas se você puser o valor médio de $10 a tonelada, significa dizer que os países ricos devem ao Brasil, já devem, desde 2005, e não pagaram, 2,5 bilhões de euros, ou de dólares, perdão. 2,5 bilhões de dólares de coisas que o Brasil já precificou, já certificou, já foi reconhecido e eles não pagaram. Então, é preciso ter um pouco também de reconhecer que há muito discurso do lado de lá, de nós queremos ajudar, nós queremos fazer, nós estamos aqui à disposição, e a hora que você apresenta a fatura sobre a mesa, a turma corre. Então, essa é uma questão importante. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Boa semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos.